Os tuaregs da Frente de Libertação do Azawad e os jihadistas do Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos continuaram a conquistar novos postos no Mali na sexta-feira. No norte expulsaram as forças governamentais e os seus aliados russos da base militar de Tessalit, disse à AFP um representante do grupo separatista FLA. Durante uma semana de ofensivas contra as posições da junta liderada por Assimi Goïta, os rebeldes capturaram a cidade estratégica de Kidal e mataram o principal apoiante da presença de Moscovo no país, o ministro da Defesa, Sadio Câmara. Le problème principal de Moscou, c'est de pouvoir dégager des ressources pour les réinjecter au Mali, puisqu'on voit que depuis que la situation militaire s'est dégradée au Mali, et ça fait quand même 2 ans près, Moscou n'a pas augmenté sa présence paramilitaire au Mali. Donc on voit bien qu'ils arrivent peut-être aux limites de leur capacité et que c'est difficile de faire la guerre sur plusieurs fronts. Atualmente, entre 2.000 e 2.500 combatentes do Corpo Africano, uma unidade do Ministério da Defesa russo que substituiu o grupo Wagner, estão destacados no Mali. Mas para manter a presença russa no Mali, contar apenas com mercenários não é suficiente, acredita o especialista francês Thierry Vercoulon. C'est une guerre qu'ils ne peuvent pas gagner dans le fond. Et donc, ils peuvent peut-être ajouter des moyens aériens pour bombarder, comme ils l'ont déjà fait, les zones rebelles, etc. Parce que c'est une guerre de guérilla dans un pays pour lequel la Russie n'a pas tellement d'implantation, ne connaît pas très bien, n'a pas tellement de capacité de renseignement. Et c'est ce type de guerre, là, on l'a montré, on l'a vu en Afghanistan. Após uma semana de confrontos, as tropas governamentais e os seus aliados russos do Corpo Africano retiraram-se de várias cidades sem oferecer resistência. Segundo Thierry Vercoulon, atualmente os rebeldes controlam até 70% do território do Mali. A queda de Bamako poderá agora ser a gota d'água. Dans un scénario où la junte finirait par s'effondrer, évidemment, tout le monde pense au scénario syrien. C'est-à-dire, en Syrie, les choses se sont retournées extrêmement vite contre la dictature de Assad et la Russie a dû négocier la sortie de ses troupes très rapidement. Et donc, on imagine que si on se retrouvait dans la même situation, là aussi, elle négocierait très rapidement la sortie de ses troupes du Mali avant que les insurgés prennent le pouvoir à Bamako. A Ucrânia exige um cessar-fogo de longo prazo. É a resposta de Kiev a Moscovo, que propôs aos Estados Unidos uma trégua temporária a cumprir durante o dia da vitória, feriado comemorado pelos russos a 9 de maio. É nessa data que se realiza um desfile de tropas para assinalar o fim da Segunda Guerra Mundial, com triunfo da União Soviética sobre a Alemanha nazi. O presidente ucraniano escreveu na rede social X que já está a tentar obter esclarecimentos junto de Washington a propósito da proposta russa. A Ucrânia acusa Putin de procurar algumas horas de silêncio para proteger uma parada militar em vez de perseguir uma paz genuína. O Kremlin está preocupado com as capacidades de ataque de longo alcance das forças ucranianas. Moscovo já reduziu a dimensão do desfile e pela primeira vez em anos as colunas blindadas não passarão pela Praça Vermelha. A alteração é vista como um indicador da escassez de pessoal e equipamento nas Forças Armadas russas. As autoridades dos Países Baixos afirmam que o recrutamento de reservistas do Exército registou um aumento significativo no âmbito do compromisso do governo de aumentar o efetivo militar dos atuais 80 mil para 120 mil até 2035. Recentemente, a rainha e a filha mais velha deram um exemplo e alistaram-se como reservistas. We have more application than we can handle because we have a lack of training capacity, a lack of housing. You have to give them all uniforms, you have to give them weapons, you have to give them the training, you need space to train. So that are the difficulties at the moment, but it's a luxury problem, I say. Segundo o secretário de Estado da Defesa, há cerca de 9 mil reservistas nos Países Baixos. Os recrutadores pretendem chegar a pelo menos 20 mil em 2030.
A campanha de recrutamento reflete as medidas tomadas em toda a Europa para expandir e modernizar as Forças Armadas perante uma conjuntura marcada pela guerra lançada pela Rússia contra a Ucrânia e o desencanto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação à NATO. Um litígio diplomático entre a Ucrânia e Israel parece ter terminado depois de ter sido interrompida a descarga de um navio que alegadamente transportava cereais ucranianos roubados para um porto israelita. O governo ucraniano afirmou que os cereais foram roubados pela Rússia em territórios que o país ocupa após a invasão da Ucrânia. As autoridades afirmam que o Panormitis, com bandeira do Panamá, que aguardava para atracar e descarregar em Haifa, transporta mais de 6.200 toneladas de trigo e 19.000 toneladas de cevada. A empresa importadora israelita Zenziper anunciou que o navio teria de encontrar um destino alternativo para as mercadorias, enquanto Kiev afirmou que continuaria a monitorizar a localização da embarcação e a alertar contra quaisquer operações por esta realizadas. A disputa entre Israel e a Ucrânia eclodiu esta semana, depois de as autoridades israelitas terem permitido que outro navio com carga semelhante descarregasse no porto de Haifa. As autoridades israelitas negaram ter recebido provas suficientes da Ucrânia e criticam Kiev por tornar o assunto público nas redes sociais. O Governo Federal da Bélgica planeia assumir o controlo de todas as centrais nucleares do país. O Executivo está a negociar com o grupo energético francês Engie, que atualmente detém e gera toda a atividade nuclear em solo belga. Bruxelas quer garantir que toma as grandes decisões sobre os próprios abastecimentos energéticos. Na rede social X, o primeiro-ministro belga Bart De Wever afirmou que quer abandonar os combustíveis fósseis. Acrescentou que a aposta é em energia segura, acessível e sustentável. Neste momento, apenas 2 dos 7 reatores do país permanecem ativos. De Wever opôs-se ao encerramento desses 2 dispositivos e pretende mesmo reabrir os que foram desativados. A Engie, no entanto, contesta essa estratégia. A intenção da gigante energética é investir em centrais eólicas, solares, de baterias e a gás. Espera-se que as negociações sejam concluídas em outubro. Mas até lá, De Wever diz que os planos para desativar as operações nucleares na Bélgica, iniciados pela Engie, estão suspensos. Cerca de 20.000 pessoas de toda a Europa reuniram-se para uma rave ilegal no centro de França. O evento está a decorrer num campo de tiro militar recentemente utilizado para testar canhões. As autoridades regionais alertam que o local é altamente perigoso devido à possível presença de engenhos explosivos não detonados. Foram mobilizados até 600 operacionais das forças de segurança para controlar o acesso e aplicar multas. Os organizadores afirmam que a festa é um protesto contra as novas leis que criminalizam as reuniões festivas. Qualquer pessoa que contribua para um evento deste tipo pode enfrentar até 6 meses de prisão. Esta é a estátua que desde quarta-feira concentra as atenções de milhares de curiosos no centro de Londres. Um homem que marcha com o rosto tapado por uma bandeira pode ser uma crítica aos poderosos que ficam cegos com o nacionalismo. Uma leitura que ganha força pelo local onde a obra foi colocada. É uma zona da capital britânica associada ao imperialismo que tem a estátua de Eduardo VII do Reino Unido e o memorial da Guerra da Crimeia. Banksy já confirmou que é o autor da escultura. Num vídeo publicado no Instagram, mostrou como a ergueu durante a noite a menos de 500 metros da residência oficial do primeiro-ministro. Estamos no Mediterrâneo, ao largo de Ramatuelle, num local cujas coordenadas exatas são confidenciais. A 2.500 metros de profundidade está o Camarat IV, um navio do século XVI, o navio naufragado mais profundo alguma vez descoberto em águas francesas. Foi encontrado no ano passado. É uma descoberta excepcional para a Operação Calliope 26, conduzida em conjunto pelo Cefismer, uma unidade da Marinha Francesa, e pelo Departamento de Investigação Arqueológica Subaquática e Submarina do Ministério da Cultura. L'objectif pour nous, c'est bien que cette position reste secrète, parce qu'aujourd'hui, il y aura plusieurs missions qui sont amenées à être refaites pour évaluer sur un long terme, sur un temps long, en fait, le vestige, comprendre pourquoi elle a coulé ici, ses caractéristiques, et faire aussi du prélèvement de mobilier
pour avoir des informations complémentaires suite à cette découverte. O rebocador usado nesta operação está equipado com um veículo subaquático operado remotamente, capaz de descer até aos 4.000 metros. Está equipado com várias câmaras e com braços articulados. Donc on va prendre toute une série de clichés qui se superposent les uns aux autres et qui vont être remontés grâce à un traitement photogrammétrique, ce qui va nous permettre de générer une ortho-image, donc un plan complet de l'épave, et aussi un modèle 3D sur lequel on va pouvoir faire des mesures et aller prendre le calibre des barres de fer, aller prendre la longueur de l'encre, la dimension des canons. Tout ça, ce sont des éléments de base qui vont nous servir à collecter toute la documentation de l'épave. São reveladas centenas de jarros e pratos ricamente decorados. Vários objetos são recolhidos para análise assim que regressamos à Terra. No laboratório de DRA-SSM, em Marselha, os objetos de cerâmica são cuidadosamente enxaguados. Os técnicos fazem tudo para evitar que se partam. Là, l'objet qu'on tient entre les mains, effectivement, c'est l'un des objets les plus profonds pris sur les épaves aujourd'hui en France. Está prevista uma exposição temporária no Museu da Marinha, em Toulon, em novembro, para apresentar as conclusões iniciais da missão ao público em geral. O navio naufragado vai permanecer no fundo do mar, em conformidade com as diretrizes de conservação recomendadas pela Unesco.